Então, fala galera, gravando esse vídeo aqui para comentar ondas de Elliott. Meu nome é Felipe. Tô comentando esse vídeo para o canal Elliott Wave Forecast Podcast, é um canal de YouTube e de Telegram, ok? Então vamos lá, né? Semana passada, que foi o que a gente comentou semana passada, que a gente estava em dúvida, né? A gente não sabia se esse rally ia continuar ou não, né? Então, depois da eleição, o mercado disparou, né? E a gente estava em dúvida se o que a gente estava vendo aqui no Ibov, né? Eu tô olhando o gráfico do Ibov no diário, ok? A gente estava em dúvida se o Ibov tinha feito isso aqui, né? E aí, nesse caso, né, tinha feito uma ABC, a gente estava na onda C, e nesse caso, provavelmente a onda C ia estender um pouco mais, pelo menos até aqui os 122. Né? Isso é um cenário que a gente tinha semana passada. E o outro cenário é, isso aqui, na verdade, foi uma onda 5, né, que era o meu cenário favorito, na verdade. E ela topou aqui, e agora o mercado vai voltar e vai corrigir. Né? A gente não tinha muita certeza, eu não estava muito claro. Meu cenário favorito era esse, mas eu não tinha certeza, a verdade é essa. Né? Mas aí o mercado dessa semana deu uma boa pista para a gente aqui do que está acontecendo. Eu falei, essa semana vai ser boa para a gente entender para onde o mercado está querendo. Graças a Deus o mercado não ficou muito aqui de lado, né? Porque aí ia continuar indefinido para mim. O mercado se decidiu, né? Corrigiu bem, caiu quantos por cento? Nem medi isso aqui, né? Vamos medir aqui rapidamente. Caiu 5% na semana, nada mal, né? Uma queda considerável aí, tá? E eu até deixei essas linhas aqui, né, para fazer uma graça aqui, né? Que o mercado, quando rompeu esse fundo aqui, né, eu achei que o mercado ia continuar caindo, né, até acreditava num pullback, claramente, né? Mas eu achei que o mercado ia continuar caindo. E depois, quando rompeu aqui na eleição, muita gente ficou falando que o mercado ia para 130 mil pontos, né? E aí agora o mercado voltou, né? Então teve esses níveis aqui foram bem importantes, né? E o mercado muita gente eufórica aqui, muita gente pessimista aqui, né? São um ponto importante aí, né? E agora, para mim, está muito claro que a gente está numa onda, muito provavelmente a gente está numa onda B, tá? Começou essa onda B aqui, de corretiva, tá? E aí, a gente tem essas Fibonacci aqui. Eu vou até deletar essas linhas aqui, tá? Que elas estão atrapalhando. Né? E agora o que a gente tem? A gente tem Fibonacci aqui, né? A gente tem a retração de Fibonacci. Né? Chegou nesse ponto aqui, essa retração de Fibonacci aqui é um suporte importante, então provavelmente semana que vem, a gente, possivelmente, aí, se o mercado internacional ajudar, a gente vai começar a semana com um pullback aqui, natural, tá? E depois eu acho que a gente pode continuar caindo aqui, tá bom? Até esse pullback pode até ser um pouco mais profundo, tá? Então não me surpreenderia ver o mercado fechando aqui, sei lá, na semana que vem nos 112 mil pontos, né? Na sexta-feira. Seria esse movimento aqui, esse voo de galinha. Né? Bem, isso é um cenário possível, mas de todo modo, tá? No médio prazo aqui, eu acho que isso aqui vai ser um movimento corretivo, a gente vai voltar aqui para baixo, tá? E esse é o meu cenário favorito, tá? Esse movimento de onda B aqui se completar. Talvez até a eleição, né? A gente viu que a eleição, os movimentos pré-eleição, eles são movimentos pessimistas, né? O mercado meio que está fugindo da bolsa, né? No movimento pré-eleição. E aí no dia após a eleição o mercado deu uma boa subida, né? Então talvez continue fazendo isso. Talvez isso possa acontecer novamente, né? Quer dizer, o mercado corrigir até o segundo turno, né? Até o dia 30, eu acho. Então, tem 2 semanas aí para completar essa onda B, né? E aí, o outro cenário que eu tenho aqui para onda GL, tá? Vocês estão vendo aqui que tem essa onda Y, né? Talvez essa onda Y, eu vou desenhar aqui como alternativa, tá? Então a gente tá essa onda Y aqui. Puxa, eu ainda botei a ferramenta errada. Desculpa. Então a gente tem aqui ABCX, ABC, ó, WXY. Aí este movimento que eu estou chamando de A aqui poderia ser um X, tá? E aí a gente teria mais um Z para baixo. E o que é que isso implica? Implica um movimento mais profundo de correção, tá? Mais profundo. Eu não vejo esse cenário aqui como meu cenário favorito, tá? Mas é uma possibilidade, ok? A gente tem que ter essa consciência. Isso aqui pode ter sido um ABC, que seria um ABC não convencional, né? Porque esse C ficou curto.
Então não é convencional isso acontecer aqui, um C curto dessa maneira, desproporcional a. Foi um momento diferente, né? Teve a eleição aqui, então em momentos diferentes coisas não convencionais acontecem, né? Então poderia ser isso, tá? Mas mesmo assim, eu não acredito nesse cenário, justamente por conta desse C aqui. Eu acho que esse C foi curto, né? E quando a gente olha, o mercado brasileiro tá muito otimista, na verdade, né? E até, vou até aproveitar aqui o ensejo e comentar aqui o Ibov sintético, que eu sempre comento, né? E aí a gente olha aqui pro Ibov, né? O que aconteceu com ele, né? Corrigiu bem, e o Ibov sintético também estava corrigindo, tá? Deu aquele salto, o Ibov sintético até antecipou a queda aqui, tá? Começou a cair um pouco antes ali, o mercado ainda estava no topo, e de repente derreteu aqui na terça-feira, né? E aí veio derreter mais ainda aqui na sexta, né? O mercado internacional derreteu, afetou aqui nosso cálculo de Ibov sintético. E mas o que é que essa linha azul aqui, tá? Ela indica o quê? Ela indica a razão do Ibov normal, o índice mesmo, pelo Ibov sintético. Então, se ela está muito alta, significa que o Ibov está muito mais forte que o Ibov sintético, tá? Isso tem uma interpretação dúbia, né? Obviamente. Né? Ele pode indicar que ou o mercado está descontando, está muito errado, deveria estar corrigindo aqui. Né? Quer dizer, o Ibov está muito errado em relação ao Ibov sintético. Ou o mercado está muito otimista de maneira geral, porque obviamente esse Ibov sintético aqui, apesar de ser um excelente indicador e um excelente cálculo aqui, ele não consegue prever tudo, tá? Não consegue incluir tudo que o mercado embute no preço. Então, assim, eu prefiro acreditar que o mercado sabe mais do que eu. Né? Esse indicador foi eu que calculei. Eu sempre parto do princípio que o mercado sabe alguma coisa mais do que eu, né? Naturalmente. Acho que é um bom raciocínio. Tá? Então, isso significa que o nosso mercado está muito forte. O pessoal está muito otimista com o mercado brasileiro. Por algum motivo, talvez por algum motivo de uma perspectiva futura. Né? A gente tem que lembrar que esse bolo sintético ele dá um retrato do momento. Né? Então, assim, ele não é muito preditivo. Né? Ele é bom para você ver exatamente essa relação do Ibov com o mercado enfim, não com o mercado, mas com as coisas que afetam o Ibov. Né? Mas é um retrato do momento. Tá? Então, eu acho que o fato de os nossos players aqui, principalmente a entrada de fluxo estrangeiro, deixa eu só olhar quanto tempo falta, 7 minutos, né? Então, principalmente em relação a essa questão do influxo estrangeiro, né, de compra, né, os estrangeiros estão comprando bastante bolsa brasileira, né? Enfim, eles estão vendo o potencial da nossa bolsa subir, né? Que é uma coisa que não está sendo capturada aqui pelo Ibov sintético no momento, tá? Então, talvez isso explique essa distância aqui tão grande entre o Ibov sintético e o Ibov real, tá? Então, por isso também, eu opto pela contagem mais otimista, que seria, né? Vou apagar aqui esse X, né? Porque o X implicaria numa onda Z para baixo, sei lá, voltando lá para os 90 mil pontos, 94 mil pontos, né? Então, eu prefiro acreditar que neste movimento, tá? De onda B, aqui para essa movimentação, que é também um movimento pessimista, mas não tão pessimista quanto imaginar uma onda Z aqui para baixo, tá? Basicamente é isso. Quando a gente olha o small caps, um índice diferente para a gente confirmar a nossa análise, fica mais claro ainda que essa correção aqui está bastante profunda já, né? Já invadiu bem aqui, essa onda 5 foi um pouco menor, mal rompeu aqui o topo, né? E para mim está claro que a gente vai estar tendo aqui um movimento de onda B também, tá? Que eu nem desenho, vou até deixar desenhado aqui para a gente. Vou apagar essa seta aqui. Então, para mim no small caps esse movimento aqui está mais claro, tá? Isso aqui é muito curto para ser uma onda C, né? Para ser isso aqui, por exemplo. Mas você poderia forçar a barra com o A aqui, o B aqui e esse C aqui, mas aqui está muito curto, isso não é convencional, nem um pouco convencional, tá? Então, mais motivo para eu não acreditar que isso aqui foi uma onda X, né? Uma onda X implicaria que a gente precisa de um movimento de 3 para formar o X, né? Um ABC. Mas não dá para colocar um ABC aqui, né? Então, tá claro o meu viés aí, a gente vai corrigir aqui no primeiro momento, não sei quão complexa vai ser essa onda B, às vezes pode superar a máxima aqui, enfim, as coisas podem ficar complexas, mas eu acho que
Até a eleição, pelo menos, a gente não vai ter rally, tá? Provavelmente não vai acontecer isso. E o dólar, na minha análise do dólar aqui, ela tá finalmente confirmando o índice, né? Eu acho que o dólar é para cima, tá? Até aproveito aqui e mostro o nosso cálculo de dólar sintético, né? O dólar sintético deu até um salto aqui, né? Um voo de galinha, né? Subiu forte pra caramba aqui, vocês estão vendo a linha. Depois corrigiu, caiu de novo aqui, justamente no dia da eleição lá. Coincidências, né? A segunda-feira pós-eleição foi um dia muito otimista no mercado global, né? Então o dólar caiu muito a nível global, né? Não só o DXY, se você olhar esse dia aqui do dia 3 de outubro, caiu muito. Então, sim, não tem nada a ver com a eleição brasileira isso, né? Mas aí somou isso com o otimismo do mercado com a eleição brasileira e deu essa queda aqui muito forte, né? Mas, curiosamente, o índice subiu, né? Curiosamente, o dólar não caiu tanto, né? Assim, na minha opinião, tá? Eu já vi o dólar cair muito mais, né? Aqui a gente teve o quê? Uma correção de 3%, né? Eu já vi dólar subir mais, cair mais, né? Aqui, ó, o dólar subiu 2,5%. Enfim, o índice foi bem mais otimista do que o dólar foi pessimista, né? Então, isso me mostrou força do dólar, tá? E agora o dólar sintético voltou a subir, né? Então, a minha contagem aqui, muito embora vocês sabem que eu tive que mudar a contagem nos últimos tempos sobre o dólar, então, mas assim, nesse movimento recente aqui a gente está acertando, né? E na verdade a gente acertou, inclusive essa correção aqui, quando isso aqui começou a subir, eu falei, poxa, eu acho que aquela projeção lá de dólar 4,60 talvez não vá funcionar bem, né? A gente conseguiu antecipar isso bem, mas aí veio a eleição, né? Deu essa bagunçada aqui um pouco, mas eu acho que a gente está na onda 5, é uma onda complexa. Ela não está me indicando que a gente vai ter, sei lá, dólar disparado lá, tá? Então não acredito nisso. Tá até como minha projeção de Fibonacci aqui, eu acho que a gente vai ver dólar aí a 5,60, 5,70, são níveis possíveis. E isso, na verdade, são alvos aqui para mim, né? Então, esse é o meu cenário aqui pro dólar, tá bom? Isso eu tô olhando. Não sei se eu tô olhando certo aqui, deixa eu ver. Tá certo. É isso mesmo. O S&P, a gente, pô, a gente vem acertando o S&P, né, de maneira geral. Tinha esse alvo aqui, lá embaixo, né? Eu não lembro exatamente o que eu falei semana passada sobre o S&P, mas eu lembro que tinha alguma coisa a ver com o fato de perder o fundo e começar a subir, né? Acho que foi isso que eu falei, tá? Se não foi, vocês me comentam aí nos comentários, vocês me corrigem, por favor. Então eu acho que eu comentei que a gente teria um movimento de alta para o S&P, mas que esse movimento de alta poderia só acontecer depois que a gente perdesse esse fundo, ameaçasse perder esse fundo aqui, né? Eu até imaginei que o dado de inflação pudesse vir para ajudar essa análise, né? E o dado de inflação veio bem ruim, né? Veio ruim, o mercado reagiu muito mal, mas aí no mesmo dia disparou, né? Curiosamente, fez uma reação contrária do que todo mundo estava esperando, né? Então chegou a tá caindo forte após a divulgação, na quinta-feira após a divulgação, né? Mas virou na compra muito forte, subiu, acho que subiu 2%, mas se você pegar do fundo aqui, ou pelo menos da abertura aqui até o topo, foi quase 6% de alta, né? Então, foi um dos maiores altos do S&P na história. A gente está vendo aqui o nosso candle com volume muito forte, né? Um candle de muita força, azul, acendeu o azulzinho aqui. E aí, na sexta-feira, o mercado virou de novo na venda, né? Eu acho que foi uma correção natural depois de uma subida tão alta, né? Acho que o mercado ainda está muito ressabiado, muito preocupado com juros e tudo mais. Mas eu acredito, sinceramente, que a gente vai continuar subindo aqui, pelo menos até os 3.800 pontos aqui, o S&P, tá? Para formar uma onda B. Esse é o meu cenário. E por enquanto está seguindo a análise que a gente fez semana passada. Se perder esse fundo aqui, essa análise que eu estou fazendo, ela é invalida, tá? Eu até desenhei aqui suporte forte Fibonacci, né? Como a gente comentou aqui, é uma zona forte de Fibonacci, né? É uma zona aqui de fundo, então sempre tem os compradores de fundo aqui, né? O mercado, quando fica barato, sempre aparece compradores. E aí deu essa reversão aqui. Eu acho que o mercado pode continuar subindo aqui, pelo menos até os 3.800, quem sabe até os 3.900 aqui, né? 3.870. Vamos ver como é que desenvolve meu viés de alta, tá? Pro S&P. O DXY eu acho que vai continuar subindo, tá? Então, assim, mas eu acho que pode complicar um pouquinho aqui, lateralizar um pouco. Eu acho que vai lateralizar, na verdade, né? Dar uma lateralizadazinha aqui, mais um candle de baixo, um candle de alto, um candle de baixo, mas depois
Eu acho que a gente está numa onda 5 para fechar a onda 3 aqui no DXY. Eu não sei exatamente onde é que vai parar, né? Pode ser que pare aqui nos 115 pontos, pode ser que vá lá no 116, pode ser que vá lá no 118 pontos, tá? Petróleo. Petróleo merecia um vídeo só para ele, né? Porque a gente está tendo aí um cenário geopolítico aí, uma guerra, né? Geopolítica aí em relação ao petróleo muito grande, né? A grande questão do petróleo hoje é que ele está diretamente ligado à guerra da Ucrânia, né? Então a gente sabe que a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, né? Se eu não me engano, tá? Eu acho que o primeiro é a Arábia Saudita, o segundo os Estados Unidos e o terceiro é a Rússia. Né? Então a Rússia se financia muito com petróleo, né? E o petróleo em alta financia a guerra russa, basicamente. Né? E recentemente teve aquele corte de produção da OPEP, né? Em conluio com a Rússia. Os Estados Unidos ficou puto, né? O Biden emitiu uns comunicados lá falando chateado com o rei saudita. O rei saudita respondeu, aquela tretinha ali, né, básica. E com o rumor desse corte da OPEP, o petróleo subiu bem, né? No que eu acho que foi uma onda X aqui, provavelmente, né? Ou uma onda B. Né? Vamos ver como é que isso aqui desenrola. Pode ficar bem complexo aqui, tá? Mas aí, de repente, depois do anúncio, o petróleo começou a corrigir forte de novo, né? Quebrando as expectativas. Eu, sinceramente, eu acho que os Estados Unidos quer muito que o petróleo caia, tá? Por vários motivos. Como eu falei, a gente precisava de um vídeo só para o petróleo, né? Mas as reservas estratégicas dos Estados Unidos estão depletando muito rápido. Né? Os Estados Unidos não quer isso, tá? Isso não é uma situação confortável para os americanos. Então, eu acho que os americanos vão forçar uma recessão global, muito para baixar o preço do petróleo para eles poderem reabastecer as reservas estratégicas dele. Então, do interesse do Ocidente, né? Principalmente na personificação americana, que o petróleo caia. Tá? Então, isso é um baita motivo macro para a gente acreditar na queda do petróleo. E aqui a gente tem essa análise de ondas de Elliott que me sugere que a gente vai continuar, enfim, vendo quedas no petróleo. Né? Eu acho até que chamar isso aqui de onda X é um overstatement. Né? Eu acho que uma onda X merecia algo mais complexo aqui, principalmente dessa ordem. Né? Eu acho que se a gente tem uma onda X aqui, provavelmente é uma onda X dessa ordem aí, né? Do W aqui, menorzinha, né? Aqui, X. Tá gravando ainda, né? Perdi não. Maravilha. Tô enrolado hoje, hein? Puta merda. X, Y. Aí isso aqui é um X, mais um X de ordem menor, né? E aí a gente teria um Z aqui para baixo. Né? Aqui eu acho que faz sentido. Porque não faz sentido contar 1, 2, 3 aqui também. No 3, 4, 5 aqui, né? Não faz sentido. São movimentos de 3 aqui, se vocês notarem, né? Vamos desenhar os movimentos aqui só para vocês terem noção do que eu tô querendo dizer. Né? A gente teve aqui um movimento de 3, aí aqui também dá para forçar a barra com um movimento de 3, aqui outro movimento de 3, aqui outro movimento de 3, aqui mais um movimento de 3, né? Quando a gente olha isso aqui não me parece uma onda impossível, né? Uma onda bastante corretiva, bastante com cara de correção, né? Ou com cara de onda complexa aqui, né? Essas ondas complexas Y, X e W, né? Então não vejo 1, 2, 3 mais. Até pensei em ver, tá? Até quando chegou aqui, talvez eu acreditei que pudesse romper, cair aqui com força e formar uma onda 3 para baixo, né? Mas não foi uma onda 3 coisíssima nenhuma, então a gente tem que acreditar aqui nesses movimentos, mas na minha opinião, tá? Por mais que venha a ficar complexo aqui, formar um Xão aqui, né? Isso aqui foi um Wzão, isso aqui um Xão, né? Que seria, para acontecer isso, a gente teria que ter um movimento, né, assim, sei lá, talvez, aqui assim, né? Aí sim faria sentido chamar isso aqui de X, né? Eu acho que no curto prazo aqui a gente vai ver o petróleo cair, e no longo prazo, talvez essa onda Z aqui estenda, tá? E seja realmente uma onda de capitulação aí do mercado de petróleo, tá? Porque, como eu falei, assim, tem forças macroeconômicas que me fazem acreditar no petróleo em alta, tá? Mas eu acho que a força maior, o drive principal aí é a questão da guerra na Ucrânia. Ninguém quer o petróleo a 130, 150 dólares, 120 dólares, porque isso vai dar uma força, vai dar um gás a mais para a Rússia. Tá? Então, quando você junta isso com a análise de ondas de Elliott, você
entende por que, que o petróleo dificilmente vai subir. Tem muita gente falando que o petróleo vai disparar, que vai para